você pensa sobre o nosso sistema político, sobre a nossa classe política? O que é que você acha de uma possível reforma política? Esse é o tema da nossa entrevista de hoje, gravada diretamente aqui do Networking Escritório Compartilhado. Roda a vinheta e fique ligado. E hoje, para debater um pouco com a gente, para conversar com a gente, eu recebo aqui Herbert Pereira, ele que já atuou como advogado, atualmente é servidor do Tribunal de Justiça e atua na Assembleia Legislativa como consultor e técnico legislativo. Então ele tem muito domínio sobre o tema que a gente vai tratar hoje, que é sobre reforma política, sistema eleitoral, tem muita coisa boa. Olá, Herbert. Olá, Luiz. Olá, internautas. Então vamos começar falando sobre esse tema que nunca sai de moda, que é o tema reforma política, que é o tema eleição. Toda vez que a população sai à rua, as pessoas já pedem logo uma reforma política, já tem aquela descrença na classe política. Então é algo que a gente precisa estar sempre debatendo. A primeira pergunta que eu queria lhe fazer é que a gente está num momento um pouco conturbado da vida do país e hoje cada pessoa, cada chefe de executivo, ele só pode ser chefe do Poder Executivo por 2 mandatos consecutivos. Ele sai daquele mandato, ele pode depois vir a exercer outro, né, desde que passe uma legislatura de intervalo. Certo. É o caso, por exemplo, de um governador, 2 vezes governador do mesmo estado, passou mais um mandato de outra pessoa, ele pode ser candidato novamente. Existe uma PEC que quer acabar com isso, quer limitar 2 mandatos consecutivos ou não. Né? O que é que você acha disso? A intenção seria impedir a perpetuação da pessoa na política? O que é que você pensa dessa PEC? Não, eu acredito que é uma norma salutar, né? Desde que nós iniciamos o processo democrático no nosso país, não existia a reeleição. Né? Em 97, com a emenda 16, foi que Fernando Henrique aprovou, conseguiu junto ao Congresso, né, e aprovar a emenda 16, e aí passou-se até a reeleição. E no meu sentido, eu acho que isso vai de encontro ao princípio republicano. Né? Isso dificulta, acho que prejudica a alternância do poder e favorece que grupos políticos ou determinadas pessoas se perpetuem. Eu acho que o intervalo de uma legislatura é muito pouco. Eu concordo com essa emenda, ela parece um tanto quanto circunstancial, né? Mas eu acho salutar. Infelizmente, algumas mudanças positivas do ponto de vista eleitoral, elas às vezes só vêm quando é favorável a determinados grupos políticos. Mas eu acho salutar sim, acho importante de maneira geral essa medida. Hoje no Brasil, para a gente ter uma candidatura, para alguém ser candidato, tem que estar afiliado a um partido político. Né? Esse é um pré-requisito essencial. Sem estar no partido, a gente chama até de monopólio dos partidos. Exatamente. Né? O que é que você pensa sobre isso? Pessoalmente, eu sou contrário a esse monopólio. Eu acredito que isso fere um pouco a liberdade democrática. Acho que o cidadão que não se identifique com nenhuma das agremiações, apesar de no Brasil termos 35 partidos políticos, mas é possível que um militante do movimento social, de algum segmento da sociedade civil, não se identifique com nenhum deles e queira pleitear, colocar seu nome à disposição da sociedade. Então, acho que o monopólio dos partidos políticos não é algo salutar para a democracia, principalmente hoje. Né? Hoje não, acho que há décadas em que os partidos políticos não têm a credibilidade que deveriam ter no nosso país e não cumprem o seu papel, né, que em tese tem, para aperfeiçoar e elevar o nível da nossa democracia. Nossa democracia é uma democracia jovem. Né? Em comparação à última vez que o último pacto democrático foi de 88, uma democracia relativamente jovem. Mas, desde o fim do bipartidarismo, né, lá na época da ditadura militar, onde nós só tínhamos, como o próprio nome diz, 2 partidos, hoje a gente tem, como você bem falou, 35. São muitos partidos políticos no Brasil. Verdade. Né? São muitos. Não acredito que o problema seja numérico. Acho que o problema é de plataforma. Tem muitos partidos não ideológicos. Sim, sim. A chamada sigla de aluguel. Como é que você enxerga esses partidos? Será que isso não é mais prejudicial do que meramente a questão numérica? Sim, eu acredito que a questão do número, concordo com você, não é o principal problema. É um tanto quanto difícil você medir, avaliar qual partido tem ou não plataforma, é ideológico ou não. Mas a gente precisa caminhar no sentido de qualificar a atuação dos partidos políticos. Eu acho que a partir do momento que nós evoluirmos as leis dos partidos políticos, né, estabelecermos alguns critérios mais rígidos para que partidos continuem a existir, a cláusula de barreira, por exemplo, que aqui no Brasil é chamada cláusula de desempenho, eu acho que é salutar sim, na medida em que também nós tenhamos outras
reformas que tornem os partidos realmente ambientes democráticos, né? Porque nós vemos hoje um paradoxo. Para você acessar um nível mais alto da democracia, que é se candidatar e a pessoa poder votar em você, você tem que enfrentar uma verdadeira ditadura partidária. A maioria dos partidos políticos, infelizmente, mesmo que tenha alguns que têm uma plataforma bem definida, muitas das vezes estão na mão de donos, né? Não existe uma democracia interna, não existe um respeito à pluralidade de opiniões dentro dos partidos. Então, acho que a gente tem que evoluir em outros sentidos também e enxergo de uma maneira positiva a cláusula de barreira, sim. Infelizmente, alguns partidos hoje que têm uma base ideológica, ideias bem definidas, podem até ficar prejudicados na cláusula de desempenho, mas eu acho que nós temos que fazer algo para que só permaneçam realmente vivos os partidos políticos que tenham legitimidade junto à sociedade. Então, os partidos chamados nanicos, por exemplo, muitos partidos têm, como você disse, uma proposta ideológica bem definida, etc., mas não atingem um número de votos, né? E aí entra aquele ciclo vicioso. Você não consegue o número de votos porque você não tem recursos para fazer campanha. Sim. E você não consegue os recursos porque você não tem o número de votos. Então, você não consegue o acesso ao fundo partidário. Essa limitação, você não considera uma coisa antidemocrática? Para que os partidos fiquem... Essa cláusula de barreira não seria antidemocrática para os partidos? Que eles teriam algumas restrições por não atingir o número de votos? Eu acredito, na verdade, com relação ao fundo partidário, como você bem disse, né? A grande dificuldade para que a gente tenha uma competição justa dentro do ambiente partidário democrático é a questão do fundo partidário, principalmente de tempo de televisão. Porque se a sociedade não conhece as ideias daquele partido, e se ele também não tem estrutura para poder funcionar, ele não consegue competir de uma maneira igual. No meu sentir, eu sou totalmente contrário a fundo partidário. Eu acredito que os partidos deveriam buscar junto à sociedade, né, através da militância, da formação dos seus quadros. Outros meios de financiamento. Outros meios de financiamento. Que não o empresarial também. Que não o empresarial, que seria o financiamento cidadão. Acho que o partido político, como uma agremiação como outras, apesar da sua importância ser muito grande para o sistema democrático, eles têm que buscar realmente terem legitimidade junto à sociedade. Não pode ser uma agremiação, uma instituição que só surge no momento de campanha, que recebe aquele recurso do governo sem ter feito nada para merecer aquilo ali. Eu acho que deveria acabar o fundo partidário e funcionar dessa forma. Tem muitos partidos, né, que só se legitimam, digamos assim, quando conseguem aquele número mínimo de assinaturas para o seu registro. Depois, né, não tem esse diálogo junto à sociedade. É uma coisa muito fechada. Isso acontece muito. Mas hoje no Brasil, agora já falando um pouco mais legalmente, uma das principais questões que se discute é a reforma do sistema eleitoral. Hoje, para deputados e vereadores, né, deputados estaduais, federais e vereadores, a gente tem um sistema proporcional de eleição. E algumas das propostas são o voto distrital, né, que é dividir os estados, os municípios em distritos, onde em cada distrito seria eleito um representante. Temos a proposta do sistema proporcional de lista fechada, que é aquele onde o partido faz a lista e você vota no partido. Então, há várias propostas. Você falou que hoje no Brasil, alguns partidos, eles têm donos, digamos assim. Eu acredito que vários. Então, vários, aumenta ainda para vários. Mas você acredita que esse sistema proporcional de lista fechada, então, ele vai ser prejudicial na medida que esses partidos que têm donos vão definir quem vão ser os candidatos e a democracia vai ficar comprometida? Essa é a sua visão? Não, sim, eu acredito que se mantiver como está a situação, a lista fechada é inviável. Em tese, a lista fechada, se você for observar, é como se a democracia interna do partido, né, fosse legitimar quem aquele corpo de filiados acha que são os nomes prioritários, para depois a sociedade, né, complementar essa escolha. Mas se mantivermos, como você bem disse, a estrutura que hoje se tem dentro dos partidos, onde quem decidem as coisas não são os filiados, são os donos e uma pequena cúpula, nós vamos ter perpetuado essa oligarquia política, essa oligarquia partidária. Então vai prejudicar, sim. De lista fechada, a priori, ele não é ruim. Ele é ruim da forma que foi implantado da forma que está o Brasil. Exatamente. Que estão estruturados os partidos. Não é o modelo que eu defendo. Eu acho que o modelo de lista aberta, a meu ver, é melhor que o de lista fechada. O atual modelo? Eu acho que o modelo de lista aberta é melhor. Proporcional. Proporcional. E agora,
É aceitável de lista fechada? Seria, se dentro dos partidos políticos realmente fosse uma instância democrática para que aqueles nomes, né, realmente representassem os anseios daquele grupo, né, que defende aquele conjunto de ideias, mas hoje no país não é assim. Falando ainda sobre reforma política, reforma eleitoral, é muito difícil implantar essas reformas porque o Congresso ele é eleito com as regras atuais e muitas vezes é muito difícil você mudar as regras, né? Que quem se elegeu por aquelas regras fazer uma mudança daquelas regras. E aí a gente se recorda, junho de 2013, aquelas manifestações que existiram no Brasil, tomaram as ruas do país, o governo, como resposta naquela época, propôs uma constituinte exclusiva para a reforma política, né, sem os membros do atual Congresso, né, do Congresso à época, desculpa, membros eleitos exclusivamente para reformar a Constituição na parte de direitos políticos, de sistema político. Essa proposta não vingou, não foi à frente, à época houve muitos defensores, houve quem disse que era inconstitucional, enfim, a proposta morreu. E, recentemente, 2 deputados propuseram, né, apresentaram uma nova proposta de emenda à Constituição, propondo uma constituinte, uma Assembleia Nacional Constituinte para a reforma eleitoral e política, né, não exclusiva, mas preferencialmente para isso, mas com os atuais deputados, que não foram eleitos para isso. São 2 propostas parecidas, né, em relação ao objeto, ao que elas pretendem modificar, mas bem distintas em relação aos agentes que realizariam isso. O que é que você acha dessas 2 propostas? Alguma se sobressai à outra? Você concorda com alguma delas ou descarta as 2 completamente? A segunda proposta eu descarto de maneira imediata. Né? A segunda é a dos atuais. Os atuais gestores, os atuais representantes nossos lá no Legislativo, no nível da União, eles não têm... Hoje a gente vê, é um Congresso refém, nós temos a maioria envolvida em escândalos de corrupção, refém de ações judiciais e que fazem qualquer coisa para ter alguma vantagem nesse processo, tentar se livrar disso aí. Então, nós não vemos hoje, a sociedade nem eu, a gente não vê compromisso de grande parte daqueles com o Estado, com a nação brasileira. Então, eu descarto. O primeiro modelo, eu acredito que é necessário para uma reforma tão impactante, né, uma constituinte, através de uma constituinte, que se tenha realmente representantes eleitos, qualificados, para fazer tal mudança. Exclusivamente para isso. E que envolva um amplo debate junto à sociedade. Porque uma coisa que nos preocupa é que todo cidadão fala que precisa uma reforma política. Mas que reforma política é essa? Quando nós vamos conversar com pessoas de diversos níveis de intelectuais, muita gente é especialista em um tema, mas quando fala de política, não, tem que fazer reforma, mas qual? Qual tipo de sistema eleitoral é o melhor? Forma de financiamento. Então as pessoas não têm familiaridade com o tema, não entendem como funcionam os diversos modelos e aí fica complicado se a sociedade não se envolver no debate, não entender como cada modelo funciona, quais são os reflexos da adoção de cada um deles, nós podemos entregar na mão também de um grupo de burocratas ou de tecnocratas a mudança da Constituição e, no final, não via algo bom para a sociedade, via algo bom para quem aquele grupo representar. Né? Então, a sociedade tem que conhecer para ser agente, né? Ativo do processo de transformação. Mas você falou muito de burocratas, tecnocratas, e a classe política hoje no Brasil, que não é só composta de burocratas e tecnocratas, tem pessoas muito piores do que isso. Existe um descrédito gigante na classe política. Isso é fato. Né? A população, a gente pode perceber uma coisa que eu acho que é até interessante depois a gente tratar também, a questão dos outsiders. Né? Aqueles candidatos que se apresentam como não políticos. Eu sou gestor. É o caso do prefeito eleito de São Paulo, né, que já assumiu, de Belo Horizonte, de Donald Trump nos Estados Unidos também. Né? Não sou político, sou gestor. Essa bandeira pegou em vários lugares. E aí existe esse discreto, as pessoas acabam elegendo pessoas que são de fora da política. A que você atribui isso, esse discreto? Se a classe política é eleita pelas mesmas pessoas que têm discreto nela. A gente vê que não é um fenômeno só do Brasil, né? Apesar do Brasil ser uma democracia jovem, a gente vê os Estados Unidos passando pelo mesmo processo. A crise de 2008 ela desencadeou um grande processo de descontentamento na Europa, né, na América do Norte. E no Brasil a gente veio sentir os efeitos um pouco mais tarde. Em 2013 a gente viu os primeiros movimentos mostrando forte descontentamento da sociedade com a política vigente. É complicado a gente achar quem é o culpado nesse cenário, mas eu ainda atribuo
a quem está à frente das instituições, tanto as instituições políticas como as instituições como o Judiciário, o Ministério Público, uma parcela maior de responsabilidade, porque há uma omissão que, no meu sentido, às vezes até proposital, no funcionamento dessas instituições, de modo a fazer com que o Estado cumpra o seu papel. A partir do momento que a democracia se instalou no nosso país, uma das promessas dela era o avanço na educação cidadã, no desenvolvimento de cidadania. E nós vimos, apesar de sabermos que, por exemplo, na época do regime militar, não era o melhor momento de se falar em democracia, mas ainda se falava dentro da escola em organização, né, da sociedade, das instituições brasileiras. Hoje a gente se forma na universidade e às vezes não sabe para que serve um Ministério Público, uma controladoria, qual é o nosso papel enquanto cidadão na sociedade. Então, a educação cidadã regrediu e eu acho que isso faz com que esse ciclo vicioso se perpetue. A mudança só vai realmente ocorrer quando a sociedade estiver preparada para exercer a cidadania, e ela nunca vai estar preparada se as instituições não fizerem seu papel e o Estado, principalmente, não investir na educação que contempla a formação do indivíduo enquanto cidadão e não apenas como alguém apto no mercado de trabalho. É isso que você falou, é um ponto muito importante, a questão da educação, né, dos estudantes da educação básica serem apresentados à vida, né, ao sistema político, à Constituição, o ensino de Constituição nas escolas seria algo muito importante, não nos moldes que a ditadura militar trazia, né, a educação moral e cívica e o OSPB. Era um modelo de sociologia muito centrado em dominar e não em libertar, mas... É verdade. Herbert, queria muito agradecer pela sua entrevista, o papo foi muito legal, tema muito interessante, tenho certeza que os internautas vão gostar muito. Queria que você fizesse, por favor, suas considerações finais para que a gente pudesse encerrar o nosso debate. Gostaria de finalizar agradecendo, né, esse convite, fiquei bastante lisonjeado, ter a oportunidade de estar aqui falando sobre um tema muito interessante, que gosto muito de política, né, e poder estar compartilhando aí. Tanto eu aprendi muito aqui com vocês e estar compartilhando nossas ideias aqui com os internautas. Então, um abraço, até a próxima. Muito obrigado, Herbert. E vocês então fiquem acompanhando pelas redes sociais, pelo nosso Facebook, pelo nosso Instagram, é tudo a mesma coisa, Facebook e Instagram é Debate Legal, os links estão aqui na descrição. Próxima semana também tem uma entrevista especial, vocês vão ver quem é. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação, continue acompanhando o canal e até a próxima.